Boa noite a todos. Jesus abençoe os nossos esforços de modificação. O tema para a nossa reflexão nesta noite é uma frase utilizada pelo Mestre para que nós possamos refletir, um termo utilizado pelo Mestre para que nós possamos refletir sobre ele, que é: a paz esteja convosco. Nós vamos nos socorrer dos relatos dos evangelhos, do Novo Testamento, para podermos iniciar as nossas reflexões, as nossas ponderações. Num dos momentos muito bonitos em que há a narrativa por João, que é a despedida de Jesus, Jesus se reúne com os seus apóstolos para deixar uma série de recomendações, de informações, e essa despedida eles fazem no grupo. E Jesus nos deixa uma das frases mais bonitas que a gente ouviu, entre as tantas bonitas frases que ouvimos do Mestre, porque é um diálogo de reflexão, é um diálogo de informação e é um diálogo de esperança acima de tudo. Então, Jesus nos deixa, segundo João, capítulo 14, versículo 6, ele nos deixa a seguinte frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em outro trecho, nós vamos ver em João capítulo 14 ainda, e versículo 27, Jesus utiliza-se da seguinte frase: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se turbe, nem vos deixeis amedrontar. Esta colocação de Jesus já mostra que ele está fazendo uma diferenciação entre a paz que ele nos oferece e a paz do mundo. E nós vamos, na sequência, espero conseguirmos trazer algum entendimento para isso. Logo após o seu sacrifício, logo após Jesus desencarnar da maneira que desencarnou, de forma tão triste para todos nós, da sociedade, ele aparece a Maria Madalena. E Maria Madalena vai levar a informação aos apóstolos, mas eles não acreditam naquilo que ela está colocando. Em seguida, ele aparece a dois, indo no caminho de Emaús, e eles vão contar rapidinho, com tanto prazer, com tanta alegria, eles vão contar aos seus companheiros. Então tem o relato de João, que diz que no capítulo 29, versículos 19 a 21, e está em Lucas também, capítulo 24 e 36, que ao entardecer daquele dia, os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas, atemorizados, e Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou suas mãos e a sua lateral. Então os discípulos ficaram alegres e Jesus repete: a paz esteja convosco. Tomé, que ficou famoso até por isso, não estava junto, diz que não creria nisso se não pudesse ver e tocar nas feridas de Jesus. Então, após 8 dias, os discípulos estavam reunidos novamente, Tomé estava com ele nesse momento, e Jesus entra novamente
e diz: a paz esteja convosco. E na sequência ele prova para Tomé, pede para Tomé tocar nas suas feridas, né? Jesus está utilizando em vários momentos esta colocação: a paz esteja convosco, eu vos dou a minha paz. O que Jesus está pretendendo nos informar? O que ele está querendo que nós compreendamos? Então, vamos pensar um pouco, vamos refletir. O que significa estar com a paz? O que é paz, em primeiro lugar? Então, nós vamos fazer aqui algumas reflexões, mas nós sabemos que paz entre tantas outras coisas, é equilíbrio. Paz é um estado emocional confortável. Paz é quando nós temos pureza de sentimentos, calma absoluta, alegria, otimismo, confiança na vida, harmonia. Esta é a condição em que nós podemos dizer que estamos em paz, né? E nós temos paz. Essa paz de controle emocional, de equilíbrio, de alegria, de otimismo, de vida fácil, tranquila, simplificada, nós temos, né, essa paz. E essa é a questão que se coloca para todos nós nesse momento. No final do século passado, na passagem, né, do século XX para XXI, o ser humano achava-se triste, o ego marcado pela insensatez, sombras densas pairavam sobre as mentes humanas e as nações. E a Unesco, que é o órgão é o órgão das Nações Unidas, né? A Unesco é voltada para exatamente esse tipo de discussão das culturas. Eles lançam um manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência, exatamente sensibilizados com a situação do mundo. Os grandes líderes, entre eles vários prêmios Nobel da Paz, se encontraram em Paris, que é a sede da Unesco, inclusive para festejar o pentacentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entre eles estavam Shimon Peres, Ramos Horata, David Trimble, Desmond Tutu, Carlos Ximenes, Nelson Mandela, Dalai Lama e tantos outros, e foram signatários desse manifesto, que tem 6 pontos importantes, 6 pontos principais que nós vamos citá-los para nós verificarmos qual era a preocupação nos inícios dos anos 2000 e que se perduram até hoje, né? Então, eles colocam que, item número 1, nós temos que respeitar a vida, amar a vida. E vejam bem que é um manifesto para a cultura da paz, da busca da paz. Rejeitar a violência, preservar a paz. Ser generoso, tolerante. Este é um caminho, segundo eles, para que você conquiste a paz. Preservar a paz, amar a vida, a tolerância, ouvir para compreender. A busca do diálogo, a convivência entre os homens. Preservar o planeta na busca da ecologia, que, infelizmente, é um dos pontos onde nós não estamos sendo bem-sucedidos, né? A sociedade do mundo. E vejam que coisa interessante, redescobrir a solidariedade. Solidariedade que está distante na sociedade do mundo, solidariedade que está distante das nossas manifestações sociais, das nossas manifestações individuais. No livro Estante da Vida, Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos deixa eu gostaria de colocar aqui, porque é muito interessante, nos deixa
um tema para discutirmos em relação exatamente às nossas condições de paz, que chama-se A Lenda da Guerra. Quando o primeiro pastor se elevou da terra no carro da morte, o Senhor esperou-o no trono de justiça e misericórdia, de modo a ouvir-lhe o relato alusivo às ovelhas do mundo. Nos céus, aves felizes entoavam cânticos à paz, enquanto os serafins tangiam harmoniosas cítaras de longe. Tudo era esperança e júbilo no paraíso. No entanto, o pastor que fora também no planeta, o primeiro homem bom, trazia consigo dolorosa expressão de amargura, os cabelos brancos caíam-lhe em desalinho, seus pés e mãos tinham marcas sangrentas e de seus olhos fluíam lágrimas abundantes. O Todo-Poderoso recebeu-o surpreendido. O ancião inclinou-se reverente, saudou-o, respeitoso, e manteve-se em profundo silêncio. As interrogações paternais, todavia, explodiram afetuosas. Como seguia o rebanho da terra? Observava-se o regulamento da natureza? Atendia-se ao caminho traçado? Havia suficiente respeito na vida de todos? Bastante compreensão ao serviço individual? Conforme o desdobramento dos negócios terrestres, abriria novos horizontes ao progresso dos homens. O dever bem vivido conferiria mais extenso direito às criaturas. O velhinho, contudo, ouvia-o e chorava. Mais austeramente, inquirido, respondeu soluçando: ai de mim, Senhor! As ovelhas que me confiastes, segundo me parece, trazem corações de animais cruéis. A maioria tem gestos de lobos, algumas revelam a dureza do tigre e outras a peçonha de víboras ingratas. Gritos de admiração partiam de todos os lados. De fisionomia severa, embora serena, o Senhor perguntou: não têm as ovelhas a dádiva do corpo para o sublime aprendizado da escola terrestre? Sim, suspirou o ancião, mas desprezam-no e insultam-no todos os dias através do relaxamento e da viciação. Não possuem a casa um ninho doce que lhes dei, mas fazem do campo doméstico verdadeiro reduto de hostilidades cordiais, no qual se combatem mutuamente à distância do entendimento e do perdão. Não guardam a bênção do parentesco entre si? Transformam os elos consanguíneos em telas grossas de egoísmo, dentro das quais se encarneceram. E os filhinhos, não conservam o sorriso das crianças? Convertem as ovelhinhas em pequenos demônios da vaidade, que perturbam todo o rebanho no curso do tempo. A pátria não lhes concedia o grande lar para a expansão coletiva? Cristalizam a ideia de pátria em absurdo propósito de dominação, espalhando em seu nome a miséria e a morte. E o amor? Determinei que o amor lhes constituísse a sagrada lâmpada no caminho da vida. Perfeitamente, prosseguiu o pastor, desalentado. Entretanto, o amor para eles representa a máquina de gozar na esfera física. Quando levemente contrariados em seus jogos de ilusão, odeiam e ferem. A verdade, tornou-se o Senhor compassivo, somente acreditam nela e aceitam-na se os seus interesses imediatos, mesmo quando criminosos, não são prejudicados. E não te ouve os ensinos inspirados no teu coração? O velhinho sorriu pela primeira vez, em meio da infinita amargura, a lhe transparecer do rosto, e acentuou: de modo algum. Recebem-me com indisfarçável sarcasmo,
preferem aprender em queda espetacular no despenhadeiro que ouvir minha voz. Mas não combinam entre si quanto aos interesses de todos? Não. Muitas vezes mordem uns aos outros. Não estabelecem acordos pacíficos com os vizinhos? Intensificam as discórdias, atiram pedras ao próximo, e o crime costuma ser o juiz de suas disputas. Todavia, continuou o misericordioso, e a natureza que o cerca, porventura não lhes falam ao coração a claridade do sol, a bênção do ar, a bondade da água, a carícia do vento, a cooperação dos animais, a proteção do arvoredo, o perfume das flores, a sabedoria da semente e a dádiva dos frutos? E, infelizmente, esclareceu o ancião, vagueiam como cegos e surdos ante o concerto da natureza, simbolizando gênios do mal, destruidores e despóticos. E a morte? Indagou o Altíssimo. Não teme a justiça do fim? Parecem ignorá-la. Peregrinam na crosta do planeta como duendes, loucos, embriagados de ilusão, indiferentes ao vosso amor, endurecidos para com a vossa orientação, despreocupados de vossa justiça. Neste momento, o Senhor Todo-Poderoso mostrou-se igualmente entristecido. Após meditar alguns minutos, falou ao pastor em pranto: não chores, não te desesperes, volta à terra e retoma o teu trabalho. Outros companheiros contribuirão no teu ministério, encaminhando, corrigindo, refazendo e amando em meu nome. Alguém, contudo, estará presente no mundo, colaborando contigo e com os demais para que as minhas ovelhas infelizes compreendam a estrada do aprisco e da dor. Em seguida, cumprindo ordens divinas, alguns anjos desceram aos infernos e libertaram um perigoso monstro sem olhos, sem ouvidos, mas com milhões de garras e bocas. Foi então que, desde esse dia, o monstro cego e surdo da guerra acompanha os pastores do bem, a fim de exterminar em tormentas de suor e lágrimas tudo o que na terra constitua a obra da vaidade, do orgulho, do egoísmo e da tirania dos homens, contrários aos sublimes desígnios de Deus. Por esta lenda, nós percebemos que no íntimo de cada um, nos nossos comportamentos, nas nossas manifestações como seres individuais, refletido logicamente depois no coletivo, na sociedade do mundo, a guerra inicia-se no íntimo de cada um de nós. Descumprimos, infelizmente para nós, as regras básicas para a libertação oferecida pelo plano divino para todos nós. E no momento em que nos encontramos, na balbúrdia em que nos encontramos, razão pela qual foi feito o manifesto da Unesco nos anos 2000, percebendo e sentindo que o mundo estava desequilibrado de forma muito importante e perigosa, neste momento, segundo informações que nos são trazidas, nós estaríamos entrando num período de guerra, para que a guerra pudesse fazer esse trabalho, infelizmente, esse trabalho purificador e esse trabalho edificante e de educação para todos nós, que infelizmente não estamos sabendo aprender de outra forma. Só que pelo plano divino, nós fomos informados agora que a opção pelo vírus, pela pandemia que assola o planeta, infelizmente nos trazendo tantas preocupações e tanta dor e tanto sofrimento, foi o mal menos devastador, vitalizado pelas mentes humanas. Nós nos afastamos da paz e precisamos urgentemente, para o nosso próprio bem, nos colocarmos próximos, nos aproximarmos da paz novamente.
No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, trazido pelas mãos missionárias e psicográficas de Divaldo Pereira Franco, esse livro é bem recente, nós vamos encontrar o relato do Manuel Filomeno de Miranda, onde a espiritualidade se reúne no plano espiritual. Proximamente, no ano passado, se reuniram para tratar exatamente desse assunto, para tratar sobre a pandemia, sobre a questão das obsessões, sobre a questão das desobsessões que são necessárias. E numa reunião com a presença de Ismael e do Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Bezerra foi convidado a fazer uma colocação e nós vamos aqui trazer alguns trechos muito interessantes dessas colocações de Bezerra. Ele inicia dizendo assim: filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. São os seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores, que sentem necessidade de paz, e permite que a pandemia punitiva, para fazê-los despertar para a realidade dos seres humanos, que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor, que foram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez nos sentidos. O Mestre reunirá seus discípulos e os iluminará, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete de paz. Não nos esqueçamos que nós estamos falando de um livro que fala que estamos no rumo ao mundo de regeneração. Por isso que o Bezerra fala sobre a questão do Mestre reunir os discípulos para nos auxiliarem. A sociedade terrestre está necessitando aprender, pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos. Portanto, a área co-criativa da vida. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica, de um para outro momento, mas estes dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. Nós vamos eleger o rumo que queremos. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa do futuro no qual se vinculará. Os setores da saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento. Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes, vejam que importante, é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis, moralmente portadores da faculdade de cura. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros entregues à enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm o perigo da contaminação. Então, o que Bezerra está querendo nos dizer nessa sua colocação é, primeiro, que a Terra é uma casa abençoada para aprendizados, e não uma nau sem rumo, ela não está sem rumo. O resultado infeliz dos sonhos de soberania que estão e de grandeza que estão provocando essa condição em que hoje nos encontramos, inclusive essa busca pessoal, desconhecendo a solidariedade, a paz, desconhecendo o nosso próximo e aquilo que também mais nos interessa.
o socorro celeste sempre estará próximo a nós. Isto é da maior importância. Isto nos conforta o coração. O socorro celeste sempre estará próximo de nós. O que estamos fazendo com o nosso mundo? Essa é outra questão que se coloca para todos nós. O que estamos fazendo com o nosso mundo? E não podemos nos esquecer nunca de tudo isso, é fruto da lei de causa e efeito, ou lei da ação e reação. É preciso que nós despertemos para as verdades que nos interessam. É preciso que nós façamos as nossas análises pessoais e as nossas análises coletivas para que nós possamos verificar, numa análise sincera e honesta, aquilo que estamos fazendo do mundo, aquilo que estamos fazendo da nossa vida, para buscarmos a paz. Nós precisamos buscar a paz, como Jesus nos coloca, de forma tão importante, então, em momentos tão importantes, né? Eu vos trago a paz esteja convosco. É necessário que nós busquemos a paz, meus irmãos. Que nós procuremos analisar primeiro se nós estamos em paz. Será que nós estamos em paz? Será que aquilo que está acontecendo conosco, nós podemos chamar e rotular e definir como paz? Será que os nossos relacionamentos estão realmente dentro do critério de paz, da solidariedade, do equilíbrio, da vida simples, da harmonia, da tranquilidade? Será que nós estamos confortáveis nas nossas mais variadas relações, na relação familiar, na relação do parentesco, na relação do trabalho, na relação com os nossos companheiros, os nossos parceiros, os nossos vizinhos, na relação com o mundo? Qual é o caminho para tudo isso, para nós buscarmos a paz? O caminho para tudo isso é o Evangelho de Jesus. Né? Nós precisamos descobrir no Evangelho de Jesus os caminhos que nos são oferecidos pelo Mestre, através das suas orientações, e aí nós vamos, sem dúvida alguma, conquistar a paz, mas a paz verdadeira, aquela paz que Jesus nos prometeu. Né? A caridade do perdão, que ele tanto nos fala, é o caminho, a caridade do perdão, a tolerância conosco e com o próximo, né? Porque nós precisamos reconsiderar os nossos julgamentos. Né? O próximo pode não ser exatamente aquilo que nós gostaríamos, mas o próximo é o melhor que ele pode, é o melhor que ele se permite ser, é o melhor que ele consegue ser, e temos que ter tolerância com isso. Redescobrir a solidariedade em todos os aspectos da nossa vida, na nossa relação pessoal, a solidariedade conosco mesmo, a solidariedade com o nosso vizinho, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, com a pessoa que nós encontramos na rua, fazendo a varrição da rua, o porteiro do nosso prédio, as pessoas que têm algum tipo de contato, a solidariedade. Redescobrir a ternura. A ternura tem que ser redescoberta. A ternura é linda, tem que ser vivenciada. Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser amenos e nós temos que ser ternos. Temos que ter a ternura nas nossas manifestações. A única solução para que nós possamos conquistar a paz e para que nós possamos melhorar o nosso padrão pessoal e que nós possamos merecer continuar neste mundo maravilhoso denominado Terra, que está partindo para uma situação de regeneração, é através do amor. Nós temos que buscar o amor sincero, o amor verdadeiro, o amor desinteressado, o amor inteligente, o amor sábio, o amor equilibrado, o amor que se oferece de qualquer forma, sem a busca do retorno, o amor. E nós temos que cuidar muito do nosso pensamento para que esse amor possa ser constante na nossa vida. O pensamento é o dínamo co-criador da vida. Nós não podemos nunca,
deixar de controlar o pensamento e de cuidar do nosso pensamento. Nós somos seres em construção ainda e precisamos estar atentos a tudo aquilo que fazemos, para que nós possamos ter as melhores reflexões, os melhores resultados em relação à nossa condição. Meus irmãos, estamos no caminho de um mundo de regeneração, pela misericórdia e pelas bênçãos de Deus. Estamos agora sendo molestados, estamos sendo abalados por circunstâncias que não sabemos por quanto tempo vão durar, mas são circunstâncias que vão acabar e que exigem e nos convidam a aprender em relação a tudo isso que está acontecendo. Aprender, principalmente, aprendermos a sermos mais amorosos, mais equilibrados, mais confiantes, mais otimistas, e nos ligarmos mais a Deus, nos ligarmos à fraternidade, nos ligarmos ao próximo, respeitarmos o próximo, respeitarmos tudo aquilo que a vida nos oferece. Estamos indo para um mundo de regeneração. Podemos começar a festejar este salto de qualidade do nosso mundo, onde as dores serão menores e o mundo estará com um amor mais presente, onde nós estaremos vivenciando muito mais calma, muito mais tranquilidade, muito mais alegria. Né? Mas somente através do amor, seremos dignos de viver no planeta. Somente através do amor nós estaremos conquistando esta paz maravilhosa que o Mestre nos deixou. Esta paz que tem que fazer parte da nossa conduta mais íntima, através da descoberta maravilhosa da prática do amor. Sejamos todos bem-sucedidos nessa busca que, sem dúvida alguma, fará parte da nossa caminhada, fará parte do nosso cotidiano. E estaremos nesta busca, sem dúvida alguma, sendo orientados, sendo acompanhados, sendo seguidos, sendo com a manifestação de apoio constante, sendo apoiados pelo nosso querido Mestre Jesus. Ele estará sempre conosco, se fazendo presente e fazendo com que nós possamos, se soubermos ouvi-lo, possamos escolher os melhores caminhos para todos nós. Fiquemos todos com muita paz, com vibrações de amor para todos nós e vibrações de amor para todo local onde se acha, neste momento, a presença da dor. Que Jesus, com todos os seus obreiros maravilhosos e os benfeitores que o auxiliam, possam socorrer e visitar nesse momento todos os locais onde a dor pode estar presente, dor de todo tipo. Que sejamos todos bem-sucedidos nas nossas caminhadas. Muita paz a todos. Até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.